Vamos estar dando início então à aula de Novo Testamento, aula número 3. E as apostilas não ficaram prontas ainda, mas vou fazer o seguinte: nós temos aqui aquelas apostilas que a gente emprestou para vocês na aula passada, do pessoal que não está vindo, né? Então eu vou deixar novamente aí. Vocês duas podem acompanhar juntas? Oi? Ah, tá. Beleza. Essa daí que eu tirei foi qual? Essa daí depois eu vou passar para o Alan. Rodrigo, a sua está aqui. Tá? Você já tem? Hoje o pastor Zé Cláudio estaria dando aula para vocês também de Velho Testamento, mas não são diferentes. A apostila que a gente vai usar hoje é Novo Testamento. Se vocês quiserem até sentar juntos para poder acompanhar. Velho Testamento também? Velho Testamento. Novo Testamento. Isso, é. A gente vai estudar essa, Novo Testamento? Hoje é Novo Testamento. Hoje o pastor Zé Cláudio não vai poder dar Velho Testamento, né? Porque ele teve que fazer um trabalho e não vai estar aí com a gente hoje pela manhã. Não precisa nem ter dado essa de Velho Testamento para vocês, né? Não teria mais. Na aula passada, nós finalizamos a aula falando a respeito de novo nascimento. E é o tema central do Novo Testamento, e nós vamos dar continuidade nessa aula agora pela manhã. Mas antes de começar a aula, e também de falar de um assunto tão importante, vamos estar orando, clamando a Deus, para que possa estar assim, direcionando a aula de hoje. Teve um outro rapaz que não veio, né? Rodrigo também, Você que eu esqueci o nome. João Vitor. Gildete, isso. Vamos estar orando então pelo Rodrigo também, por aqueles que não estão podendo vir ao Instituto, que Deus possa estar assim, direcionando, renovando as suas forças. E eu queria pedir ao Carlinhos que fizesse essa oração, pedindo a Deus a direção para a aula de hoje. Amém. Senhor, Deus querido, Deus amado, Senhor, estamos aqui, Senhor, presentes, Senhor, nesta manhã, Senhor. Abre as nossas mentes, Senhor, que possa, Senhor, nos capacitar cada vez mais, Senhor, nesse estudo, Senhor. Sim, meu Deus, que não venha nos desanimar, Senhor, como o Bruno falou, Senhor, que nos dá força, Senhor. O Senhor que nos dá força, o Senhor que nos dá ânimo, Senhor. Renova, Senhor, nossas forças. Multiplica, Senhor, cada vez mais, Senhor. E vem nos dar, Senhor, sabedorias pela essa manhã, Senhor. Oh, Deus querido, Deus amado, Senhor, toca em cada um que está aqui nessa manhã, pessoal. Aquelas pessoas que não veio, Senhor, que dá ânimo, que dá força, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego essa oração, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 4, do verso 7 ao 8, e Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao 23. Isso, Romanos 4, do 7 ao 8 e Romanos 6, do 1 ao 23.
Romanos 4, do 7 ao 8. A gente vai fazer uma leitura alternada, começando aqui pelo Paulo, Cláudio, ok? Logo depois de Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Todo mundo lá? Então, vamos lá na sequência. Romanos 4, a partir do verso 7, irmão Paulo pode ler. 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aí só um versículo. E o versículo 8 também. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Certo. E agora, Cláudio começa a ler a partir do capítulo 6, e aí cada um lê um versículo. Cláudio, Joyce, irmã Rosemary. Capítulo 6. Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1. Isso. A graça nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois, permanecermos no pecado para que a graça seja mais abundante. Só até aí, né? Joyce, pode ler. Versículo 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Sabemos isso, que o nosso homem velho foi ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não venhamos mais ao pecado. Porquanto quem morreu está justificado por pecado. 8, pode ler. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Cláudio, vai. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morrerei, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto Não, só até o 9. Joyce. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também os considerais como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus,
para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. Porque o pecado não dará domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Queria destacar o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Uma Judete. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim na graça, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servo, para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim, como apresentar-te os vossos membros para servir à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai-vos agora os vossos membros para servir-lhes à justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. 21. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora, libertado do pecado e feito servo de Deus, tende-se a vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, o tema do novo nascimento é o tema central do Novo Testamento. E nós não poderíamos, nessa matéria, deixar de falar sobre o novo nascimento. E na aula passada eu fiz duas perguntas que parecem absurdas, mas elas retratam exatamente essa realidade espiritual do novo nascimento. Lembra que eu perguntei? Eu vou perguntar para a irmã Rosemary e para as vozes que estão aqui conosco hoje pela primeira vez. Vocês já foram no sepultamento de uma pessoa num dia e no dia seguinte encontraram essa pessoa no Alcântara fazendo compras? Se encontrar. É porque a pessoa não morreu, né? Poxa, fulano, estava lá no teu sepultamento. Não, eu só estava dormindo só, não tinha morrido não, eu estava fingindo. Porque se morreu, não vai voltar. O que acontece? Quando a Bíblia diz que nós estamos mortos para o pecado, nós precisamos entender a realidade espiritual do que é ser morto para o pecado. Quem está morto para o pecado, é impossível voltar a ter aquela velha vida que tinha antes. Aquela ilustração que o senhor falou semana passada, né? Acerca da pessoa que sofre muito uma coisa ali, no telefone e tal, só pensou uma coisa ali. Isso aí. A pessoa que morreu para o pecado, ela não vai conseguir voltar a ter aquela velha vida que tinha antes. Ainda que nós tenhamos a nossa natureza carnal, ela não foi embora, né? E de vez em quando a gente leva uma rasteira dela, mas o que acontece com aquele que nasceu de novo? Nós somos revestidos de uma natureza espiritual que é mais forte do que a carnal. Por isso que a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Nós recebemos de Deus uma nova natureza através do Espírito Santo que nos capacita a termos uma vida diferente e que nos capacita a fazer algo que para o ímpio é impossível, ir para a cruz. Qual foi o grande desafio de Jesus aqui nesse mundo? Quando ele veio para morrer pelos nossos pecados, foi ir voluntariamente para a cruz, porque ninguém crucificou a Jesus contra a vontade dele. Ele falou o seguinte: eu mesmo dou a minha vida.
Tanto que quando Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado, ele diz assim: Pedro, não é isso que eu quero, você não me entendeu. Você acha que se eu rogasse ao Pai, Ele não enviaria 12 legiões de anjos para me livrar desse momento? E aí ele pega a orelha do soldado e coloca de novo no lugar. E qual era a grande luta do inferno naquele momento? Era fazer com que Jesus desistisse da cruz. Tanto que no Getsemane ele suou sangue, e quando ele estava na cruz, o que aquelas pessoas ao pé da cruz diziam? Inspirados, é claro, e motivados pelos principados e potestades: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Porque se Jesus desistisse da cruz, nós não receberíamos a vida eterna. Mas ele permaneceu na cruz até o final, e no final ele disse: está consumado. Ou seja, Jesus, ele crucificou a carne, ele matou a carne, e sobre ele pesava a condenação e o peso do pecado de toda a humanidade. Então, quando Jesus matou a carne, ele matou, ele crucificou, ele extinguiu essa natureza carnal. Por isso que a Bíblia fala no livro de Colossenses que ele triunfou dos principados e potestades, expondo-os ao desprezo na cruz do Calvário. Quando Jesus disse está consumado, os demônios tiveram a certeza de que a vitória havia sido do povo de Deus e que eles estavam perdidos. Então a Bíblia diz que ele triunfou sobre eles na cruz, o expondo ao desprezo. E aí, qual é o milagre do novo nascimento na nossa vida? Eu vou até recapitular um pouquinho do que nós falamos na última aula, para a gente entender a questão da cultura judaica. Eu vou dar, no segundo período, voltar um pouquinho nessa questão, mas só para ilustrar o que a gente está falando hoje. O judeu, ele tinha 2 refeições no dia, principais. A última delas era a ceia, que era no final da tarde. Geralmente quando a pessoa voltava do campo, era uma sociedade agrária, então ele se sentava no divã, não era uma mesa comum. Geralmente na ceia as pessoas se reclinavam em almofadas confortáveis, relaxavam daquele dia de trabalho para poder ceiar. E quem sentava no divã na mesa com alguém é porque tinha comunhão com aquela pessoa. O judeu ele tem muito isso. Para você ter comunhão com alguém, você tem que sentar-se na mesa com ele. Por isso que os fariseus eles se escandalizavam tanto quando eles viam Jesus comendo com os pecadores e com os publicanos. Por que eles pensavam? Poxa, ele tem parte com eles, ele é amigo deles. Eles não entendiam que Jesus queria salvá-los. Então, para o judeu, você sentar na mesa com ele, você tinha que ser alguém especial, alguém da sua convivência, alguém íntimo. E aí, a gente encontra aquele episódio da ceia, onde eles estavam tão relaxados que quando Pedro pede para João perguntar a Jesus quem o trairia, João reclina a cabeça no colo de Jesus, porque ele era o mais jovem daquele grupo, e Jesus era como se fosse o paizão de todo mundo. Então, como é que era a ceia? Era esse momento de intimidade. Por isso, lá em Apocalipse, quando Jesus fala, se alguém, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando que a partir daquele momento que a pessoa abre o coração para ele, passa a se desenvolver um novo relacionamento de amizade, de amor, de companheirismo, que Jesus estaria junto com aquela pessoa. E ele confirma isso em João quando ele diz assim: se alguém crê em mim, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. E Jesus chega a dizer que ele seria um conosco. Então olha só como é que é o milagre do novo nascimento e da salvação. Jesus venceu o pecado, não venceu? Ele crucificou a carne, não crucificou? Ele triunfou sobre os potestades, ele extinguiu o poder do pecado na cruz, porque lá ele permaneceu até o final e ele satisfez a justiça de Deus, ele cumpriu as exigências de Deus e ele venceu o pecado. Foi isso ou não foi? Então, a partir do momento que nós nos tornamos um com Jesus, que ele entra no nosso coração através da fé, nós recebemos a natureza espiritual que vem de Deus, que é dele. E automaticamente a capacidade de vencer o pecado também. Jesus se tornou aquilo que nós éramos, ou seja, ele se fez pecado, ele veio a esse mundo,
Ele assumiu a natureza humana para que nós nos tornássemos o que Ele é. Esse é o milagre do novo nascimento. Por isso eu até falei aqui na aula passada o seguinte, uma pessoa que nasceu de novo, ela pode vir a roubar? Pode, porque nós somos falhos. A pessoa às vezes vê um celular dando mole, né, assim em cima da mesa, ele disfarçadamente olha, né, a natureza carnal, bota o celular no bolso e leva para casa. Mas quando chegar em casa, aquele celular vai queimar na mão dele, ele não vai conseguir ficar com aquilo. Por quê? Porque a natureza espiritual é mais forte, né? Uma pessoa que nasceu de novo nunca vai se sentar numa mesa com comparsas para planejar um assalto. Por quê? Porque a natureza espiritual é mais forte. E aí o que o Espírito Santo faz em nós? Ele nos ajuda a levar a carne para a cruz. E meus irmãos, a cruz é o único meio de vida para o cristão. A cruz, na verdade, ela representa a morte, ela representa castigo, né? Ela representa a dor, mas ela representa a vida também. Porque a Bíblia diz aqui no livro de Romanos, quando nós lemos, que quem crucificou a carne, né, vai ressuscitar com Cristo. Se com Ele morremos, cremos também que com Ele viveremos. Então o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a carregar a cruz. É difícil? É. Às vezes a gente pensa em chutar o balde e largar tudo e abandonar? Sim, claro. Por quê? Porque a luta contra a carne é terrível. Jesus não foi para a cruz rindo, não. Suou sangue. A luta contra a carne é terrível. Mas Ele venceu. E a partir do momento que nós somos revestidos dessa natureza espiritual que vem de Jesus, nós recebemos de Deus a capacidade de vencer também. E quando a gente perde as forças e não consegue mais carregar a cruz, o que aconteceu com Jesus quando ele perdeu as suas forças? Lembra desse episódio da crucificação? O peso estava tão grande que ele, olhar para aquilo, tipo, ele estava dizendo, eu consegui chegar. Me ajuda como... Daqui em diante eu não consigo mais. Aquilo ali representa também a vida cristã nossa. A cruz é pesada e ela é tão difícil para o cristão que às vezes não dá para carregar sozinho. É por isso que a igreja é importante. Um cristão que vive fora da igreja, ele não sobrevive por muito tempo. Jesus falou, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os demônios, o inferno, eles não conseguem resistir à igreja, não é o cristão sozinho, é a igreja. Então é importante que o cristão ele permaneça numa igreja, congregando, participando dos cultos, também exercitando seus dons e talentos, porque quando a cruz ficar pesada demais, quando a cruz for insuportável, os nossos irmãos nos ajudarão a carregar. E o Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, nós mantemos a carne crucificada. Nós mantemos a carne crucificada. E é importante que a gente entenda que a cruz, ela é difícil, mas ela é possível. É difícil permanecer na cruz, mas é possível. E é algo que vai além da nossa capacidade. O que o cristão precisa entender é que quem nos ajuda a permanecer na cruz é o Espírito Santo. Então é algo que a gente não faz sozinho. O milagre do novo nascimento é algo feito por Deus, gerado por Deus. Jesus se tornou aquilo que nós éramos para que nós nos tornássemos aquilo que Ele é. Esse é o milagre do novo nascimento. E alguém lê aí, lê o versículo 10 até o 13, 10 até o 13. Romanos? No capítulo 6, do 10 ao 13. Capítulo 6, do 10 ao 13. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem ser considerados mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem ser considerados vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado,
para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazer o que é direito. Um cristão que ele apresenta o seu corpo para o pecado, ele corre o risco e ele vai sofrer a consequência do mesmo que aconteceu com Sansão. Eu falei aqui uma vez numa mensagem na igreja que Sansão, ele brincou com o pecado. Gente, nós não podemos brincar com o pecado é algo sério demais. O preço que Jesus pagou pelo nosso pecado foi algo assim tremendo, né? Ele se esvaziou-se de Deus, ele tomou a forma de homem para nos livrar dessa condenação terrível do pecado. Então, o que aconteceu com Sansão? Se a gente parar para imaginar, Sansão era um homem de força descomunal. Ele vencia um exército de 1000 homens brincando. E com a força que ele tinha, com a saúde que ele tinha, com a bênção de Deus, Sansão viveria 200 anos. Poderia ver os seus tataranetos. No entanto, por causa do pecado na vida dele, ele morreu, jovem, cego e escravo dos filisteus. Foi para o céu, foi o homem que foi colocado na galeria dos heróis da fé, mas precisamos ter a consciência que Deus, ele nos dá a opção. E ele fala, olha, eu ajudo vocês, por isso não reino, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes às suas concupiscências, porque isso vai nos levar à desgraça. Que naquele início da igreja primitiva havia um falso ensinamento do seguinte, o apóstolo Paulo aborda isso aqui, ele diz assim, permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? Ou seja, se eu estou salvo pela graça de Deus, eu posso pecar que Deus perdoa? Porque havia esse falso ensinamento. Eu sou carnal, eu não consigo resistir ao pecado, mas o que importa é que eu estou salvo. Então eu posso pecar, porque no final das contas Deus vai perdoar, vai dar tudo certo. E não é bem assim. O pecado, ele tem as suas consequências. Então nós podemos escolher viver nesse mundo no poder do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo de Deus, vencendo o pecado, ou podemos escolher ter uma vida miserável e cheia de problemas se flertarmos com o pecado, se escolhermos viver como Sansão, que ali no colo de Dalila, quando ele deveria ter fugido, ao ver o perigo, ele permaneceu e sofreu as consequências do seu erro. E quantos cristãos hoje machucados, feridos, cegos espiritualmente, porque brincaram com o pecado? O pecado é muito sério. Às vezes a gente quer viver o poder do Evangelho, porque o que aconteceu com Jesus depois que ele morreu? Ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Cristo crucificado era um Cristo que estava fraco, era um Cristo que estava ali recebendo a condenação pelos nossos pecados, mas o Cristo ressuscitado não. O Cristo ressuscitado falou assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado já não tinha mais limites para ele. O seu corpo agora era um corpo glorificado, tanto que ele apareceu entre os apóstolos numa sala quando tudo estava trancado. Então, meus irmãos, se a gente crucificar a carne, nós ressuscitaremos para uma vida de poder pelo Espírito Santo. Às vezes nós queremos uma vida de poder, queremos viver o novo de Deus na nossa vida, mas não queremos crucificar o que é velho. Para a gente viver o novo, para a gente viver no poder do Espírito Santo, para a gente conseguir vitória nas batalhas espirituais do dia a dia, nós não podemos brincar com o pecado. Então, se morremos com Cristo, olha a condição, cremos também que com Ele viveremos. E o pecado, ele nos enfraquece, ele nos afasta de Deus, ele nos deixa cegos, O pecado, ele atrapalha os planos de Deus na nossa vida. Quantos cristãos que foram para o céu, que nasceram de novo e que poderiam ter feito muito mais do que fizeram, ou poderiam ter vivido muito mais do que viveram, mas morreram cedo, porque a Bíblia fala, lá no livro de Coríntios, há pecados que são para a morte, por esses digo que não morem. Isso é sério. Por causa de tomarem assim indignamente,
o apóstolo Paulo fala assim: existem entre vós alguns que estão doentes e outros que dormem, porque tomaram a ceia indignamente. Então, tem muita gente que foi embora cedo, né, ou que está vivendo uma vida muito abaixo do que poderia viver, porque está brincando com o pecado. E a Bíblia não autoriza isso. Nós recebemos uma natureza espiritual mais forte e é responsabilidade nossa vivermos acima do pecado. E a Bíblia está dizendo, né? Apresenteis os vossos corpos como redivivos dentre os mortos. E aí, o que acontece com alguém que morreu? Aí eu até fiz a segunda pergunta, eu vou fazer de novo. Irmã Rosemary, Joyce, vocês já viram alguém que foi morto numa troca de tiros ser condenado a 15 anos de prisão? Não. Esse sentido que dorme da ceia, da administração da ceia. Da ceia? É. Isso, a pessoa que está dormindo aí que ele fala. Enfermos, muitos que muitos que dormem. Dormir no sentido da morte. Sentido de morte morrer. física, né? O apóstolo Paulo até fala sobre isso quando ele fala do arrebatamento, né? Que nós seremos arrebatados e depois os que dormem, não, primeiro os que dormem, né, ressuscitarão e depois nós seremos arrebatados. Então dormir tem um sentido de morte. Mas olha só, quando a Bíblia fala que nós estamos mortos para o pecado, a profundidade disso. Alguém que é morto vai ser levado na presença do juiz para receber alguma sentença? Porque não resta mais condenação, certo? Morreu, acabou aqui nesse mundo. Quando a Bíblia fala que nós estamos mortos para o pecado, é porque também nós fomos livres automaticamente da condenação. E a Bíblia chega a comparar isso ao casamento. Uma mulher que casa ou um homem, eles estão ligados, né, pelo matrimônio e pela lei. E eles estão presos, né, por aquela união. Quando é que a Bíblia ela dá oportunidade à pessoa de se casar de novo? Quando um dos dois morre. Porque a Bíblia chega a falar aqui que está livre da lei do marido, para que seja de outro. Então a Bíblia faz essa comparação com o pecado. A partir do momento, né, que eu vivo uma vida de pecado, eu estou preso a ele. E eu pertenço ao pecado como nós pertencíamos, né? Éramos sujeitos a ele, não tínhamos como nos livrar do poder do pecado. Mas como é que Deus fez com que nós fôssemos livres desse poder, dessa dominação? Ele nos fez morrer para o pecado. Ele crucificou a nossa carne pelo poder do Espírito Santo, né? Ele fez morrer a nossa natureza carnal e fez nascer uma natureza espiritual. Aí a Bíblia diz assim: para que sejais de outro. Ou seja, morremos para o nosso antigo senhor, que era o pecado, a qual nós estávamos presos, e nascemos de novo para sermos de Deus. Então aquele que nasceu de novo, aquele que morreu para o pecado, ele também está livre da condenação. Por isso, nós não podemos ser condenados ao inferno. O inferno é para aqueles que não nasceram de novo, é para aqueles que ainda carregam sobre si a consequência dos seus erros, a condenação dos seus pecados. Meus irmãos, Deus é justo, isso é muito sério. Nós precisamos entender isso. Deus é amor, mas a Bíblia apresenta Deus o tempo todo como justiça. E a justiça de Deus requer punição por causa do pecado. A Bíblia diz assim: Deus não terá por inocente aquele que é culpado. Então, se uma pessoa morre nesse mundo e ela entra na eternidade sem a nova natureza, sem o novo nascimento, sem ter sido perdoado, ele vai ter que pagar pelos seus pecados. E qual é a punição para os pecados? A Bíblia diz aqui no finalzinho que nós lemos, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E quando a Bíblia fala aqui de morte, não é só morte física, não. É morte espiritual, porque a Bíblia fala que será lançado no lago de fogo todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida. E se Deus, ele fala isso, nós temos que entender, ter o temor, né, e saber que se Deus, ele é justiça, ele vai fazer a pessoa pagar pelos seus
pecados, né? E a condenação do pecado é a morte e a separação eterna de Deus. Então nós precisamos ter temor, né? Porque o inferno é um lugar real, um lugar de sofrimento, sem Deus, sem esperança, sem família, sem amigos, sem nada. É a ausência de Deus, né? E aí eu ouvi até uma frase que foi falada num filme, Caminho para a Eternidade. Depois vocês podem jogar lá no YouTube que tem. E aí é falado assim: se a pessoa não quis viver com Deus aqui nesse mundo e participar das coisas de Deus, Deus não vai pegar aquela pessoa que sempre rejeitou as coisas dele, a santidade, né, a justiça, e vai pegar essa pessoa e vai levar para o céu, porque é incoerente, né? Se a pessoa não quis viver ao lado de Deus aqui nesse mundo, por que Deus pegaria a pessoa na eternidade e levaria para o lado dele? Deus não vai fazer isso. Ele vai respeitar a escolha que a pessoa fez. Então, se a pessoa viveu longe de Deus aqui nesse mundo, na eternidade, ela também vai ter que viver longe de Deus. E é triste, né? Porque a porta do inferno é larga e muitas pessoas têm entrado por lá. E quando Jesus ele fala sobre o novo nascimento com Nicodemos, ele fala o seguinte, né? Você é mestre em Israel e você não sabe, né? Você não entende isso, porque existem pessoas que, a maioria das pessoas não entendem essa realidade espiritual. A gente não vai ouvir William Bonner no Jornal Nacional falando de novo nascimento, apesar de ser o assunto mais importante para a humanidade, que todo mundo deveria saber e ter atento. Em vez de ficarem falando sobre coronavírus, se durante esse período tivessem falado sobre o novo nascimento, que realmente é ameaça para o ser humano, seria muito melhor. Mas o mundo não tem visão espiritual para isso, né? O mundo foca nas consequências do pecado, não no pecado em si. Verdade, igual quando teve no carnaval aí. Blasfema, né? Tiraram o carnaval, Jesus assim arrastando. Mas o cara até morreu, né? Mais você vê. acidente. Sinistro. Quer dizer, eles blasfemam das coisas espirituais, né? E a Bíblia fala como animais irracionais. A Bíblia fala isso, né? E como animais irracionais blasfemam do que não entendem. Quer dizer, então, para eles está reservada a condenação. Quer ver agora? Abre lá em Romanos capítulo 8. Alguém tem horas aí? 9h33, né? Romanos capítulo 8, do verso 1 ao 3. Aliás, vamos fazer uma leitura alternada. Novamente. Parou em quem? Lá? Tá certinho. Tá certo. Então, o Paulo começa. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma poderá salvar para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí que palavra tremenda, né? Nenhuma condenação há, mas qual a condição? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? É não errar nunca? Não. É ter o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, às vezes erra. Não importa se é pastor, não importa, erra. A gente peca, a gente tropeça. Principalmente se a gente não vigiar, né? Mas se a gente anda no poder do Espírito Santo, se o poder do Espírito Santo está em nós, o que aconteceu? Ele fez morrer a natureza carnal, ele crucificou a carne. A gente não consegue permanecer no pecado. A grande diferença entre quem é filho de Deus e quem não é, a Bíblia diz em 1 João, aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a semente de Deus nele não permite que ele continue pecando. A gente erra, mas a gente não consegue permanecer. O pecado nos incomoda, o pecado faz mal. Logo a gente se desvencilha daquilo ali e prossegue. Então, o que acontece hoje nas igrejas? Muita gente que não nasceu de novo. Às vezes a gente pensa assim, fulano perdeu a salvação. Não, na verdade ele nunca foi salvo.
né? E eu até falei numa devocional o seguinte: a fé, no livro de Tiago diz isso, sem obras ela é morta. Então tem muita gente que crê em Jesus, tem muita gente membro de igreja que sabe que Jesus é o Filho de Deus e que não nasceu de novo, porque não tem obras, não tem arrependimento. Não adianta a pessoa ter fé em Jesus se ela não dá o passo do arrependimento, se ela realmente não se arrepende dos seus pecados lá no íntimo do seu coração e diz: Deus, eu não quero mais essa velha vida para mim. E aí entra o milagre do novo nascimento, que é de cima para baixo. O arrependimento é de baixo para cima. Eu me arrependo, eu confesso, eu reconheço. E aí Deus opera o milagre do novo nascimento de cima para baixo. Mas tem gente na igreja que ainda não se arrependeu, tem remorso, fica triste quando erra, né? Mas não ainda tomou aquela decisão de realmente entregar a sua vida para Jesus. Por quê? Porque o pecado não é ruim, gente. O pecado é bom, né? Se não fosse assim, a Bíblia não diria a respeito de Moisés, que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó no livro de Hebreus, se eu não me engano, capítulo 12 e 11, e usufruir momentaneamente do gozo do pecado, gozo, prazer do pecado. O pecado traz gozo, prazer. Mas escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus. Então o pecado ele traz um prazer momentâneo. Tem muita gente que está apegada a ele, não quer abrir mão do pecado, está na igreja, tem fé em Jesus, mas ainda não nasceu de novo. E aí naqueles dias, como Jesus fala, então, naqueles dias muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, expulsamos de demônio, curamos. E eu vos direi claramente: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem conhece a Deus, quem tem o Espírito Santo, não consegue viver uma vida de pecado. Um exemplo disso é Pedro. Pedro andou com Jesus, declarou que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus que revelou a você que eu sou filho dele. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Jesus fala, né? E quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Pedro expulsou demônio, Pedro curou quando ele foi enviado de 2 em 2 com os discípulos, né? Naquela comissão, naquele momento antes de Jesus morrer, que ele manda os discípulos de 2 em 2 para pregar, para poder expulsar demônios, para poder curar. E aí os discípulos voltam impressionados: Senhor, até os espíritos malignos se nos submetem no seu nome. Aí olha o que Jesus fala, porque ele sabia que tinha gente ali que não estava salvo. Ele diz assim: não vos alegreis porque os espíritos malignos se vos submetem, antes vos alegreis porque o vosso nome está escrito no céu. Tinha gente ali que não estava com o nome escrito no céu, e um deles era Pedro. Tanto que Jesus fala no finalzinho, depois de 3 anos junto com Jesus: Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Gente, isso é sério. Pedro não era convertido. Tem gente na igreja que está confessando Jesus como Senhor, que está até mesmo fazendo alguma coisa em nome de Jesus, expulsando o demônio, até mesmo pela permissão de Deus, pelo nome de Jesus curando. Mas se não nascer de novo, não vai para o céu. E o milagre do novo nascimento se dá através do arrependimento. É um arrependimento sincero, não é da boca para fora, né? É realmente eu querer: Senhor, eu quero, eu me arrependo, né? Eu não quero mais essa vida para mim. E aí a consequência disso a gente vai continuar lendo aqui no capítulo 8. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente prosseguir? Essa passagem de Pedro aí, teve uma passagem que eles foram para o mar, só que eles não foram sem Jesus. Aí Jesus veio até eles sobre a água. Aí Pedro foi até Jesus, só que a fé dele, ele estava sem fé, aí ele afundou Verdade. Submergiu na água. Fala, né? Homem de pouca fé, né? Porque é verdade. E a fé de Pedro não estava aperfeiçoada não, porque quando Jesus fala para ele se converter, ele diz assim: Simão, Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer, o diabo tem na mira dele quem não nasceu de novo, que está na igreja. Porque a pessoa que está na igreja que não nasceu de novo, ela está o quê? Sendo gerada. O processo de novo nascimento, isso é importante falar também, é como um embrião. Uma criança, antes de nascer,
ela é gerada na barriga da mãe, não é? Então a pessoa vai ouvindo a palavra e ela vai o quê? Se fortalecendo. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então o diabo ele fica mirando quem está nesse processo, porque assim como no mundo físico existe aborto, no mundo espiritual também. Aquela pessoa que estava ali ouvindo a palavra, se fortalecendo, caminhando, e aí Satanás não está satisfeito. Ele está mirando aquela pessoa, como ele fez com Pedro, eu vou derrubar esse cara. E ele fala, Jesus falou, Satanás pediu para cirandar você, ele queria triturar Pedro, cirandar é triturar, ele queria destruir Pedro, como ele conseguiu com Judas. E aí Jesus falou assim, eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Então, na igreja, nós temos que ter o cuidado, o amor com aqueles que estão começando a caminhada, né? Com aqueles que estão iniciando, porque de repente a pessoa não nasceu de novo, a gente não sabe quem é quem. O fato da pessoa estar há 20 anos na igreja não quer dizer que ela tenha nascido de novo. E pode ser também que uma pessoa que chegou na igreja há um mês já tenha nascido de novo, é o coração, é Deus que conhece, daí não dá para a gente saber. Mas o diabo no mundo espiritual sabe, e ele vai tentar fazer com que aquela pessoa se afaste para não experimentar o milagre do novo nascimento, né? E aí, irmão Zimé, queria falar alguma coisa? Não, é só sobre Judas mesmo, né? Que Judas, quando ele verdadeiramente ele não se arrependeu, ele teve remorso, né? Na hora que ele fez aquilo ali com Jesus, ele não teve arrependimento. Então ele foi um remorso. Muitas das vezes, muitas pessoas que estão na igreja, muitos crentes, eles às vezes não se converteram, não se arrependeram, como o pastor está falando ali. Eles têm remorso, mas eles não se arrependeram, né? E eu acho que todo mundo falou, tem que vir do nosso coração, né? Tem que ser, né, partindo do nosso coração, como se chama, metanoia, né? Eu aprendi um pouco que a gente temos que ter, né? Verdadeiramente nós temos que se arrepender, né? Então é muito importante mesmo, como o pastor está falando ali, né? Eu estou aqui ligada aqui. E como Pedro, o Judas, ele não se arrependeu. Verdadeiramente tem pessoas na igreja também que não se arrependeram, mas sim remorso. Né? Quer ver uma prova que Judas não se arrependeu? A Bíblia diz, por que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata? A Bíblia diz que durante o ministério de Jesus, ele ficava com a bolsa dos pobres. Judas era um cara acima de qualquer suspeita. Tanto que quando Jesus fala, o que tens de fazer, faz-o depressa, se referindo a Judas que já estava possuído pelo diabo, os discípulos acharam que ele iria comprar pão para a ceia, porque ele tinha a bolsa dos pobres. Mas ele estava saindo ali para trair Jesus. E a Bíblia diz que Judas, ele desfalcava as ofertas que eram depositadas na bolsa dos pobres. Judas era ladrão, era o ponto fraco dele. E aí qual foi a isca que Satanás jogou para poder trair Jesus? Dinheiro. Sabia qual era o ponto fraco? 30. Oi? Na própria concupiscência dele. O diabo observou ele, esse camarada gosta de dinheiro, né? Ele desvia o dinheiro que é depositado para os pobres, quer dizer, o corrupto da época, né? Igual hoje. O pessoal necessitado, precisando, o corrupto não quer nem saber, ele está, né, desviando dinheiro de pandemia, do que for. Judas era assim. Quando veio a oportunidade, o diabo jogou a tentação. 30 moedas de prata. E Judas caiu. Abraçou. Fim terrível. Agora, pastor, o que eu acho bonito no Pedro, que no final ele se arrependeu de coração. Quando ele negou Jesus 3 vezes, realmente ele chorou. Onde é que ele se arrependeu? Né? Ele chorou profundo do coração dele. Foi onde é que ele realmente que ele se converteu. Então, Judas, como tem uma grande diferença, o Pedro ele não era convertido, né? Mas só que no final, o Pedro ele se converteu, né? Já o Judas não, ele teve remorso, né? E no final, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, quando Jesus orou para ele na terceira vez, aí ele chorou amargamente. O choro ali foi de arrependimento. Pedro ali chorou o que nunca tinha chorado antes, foi arrependimento, foi quebrantamento. Ele reconheceu que ele não era ninguém, né? Porque ele se achava muito, né? Senhor, ainda que todos te traiam, eu não vou te trair. Oi? Ele é discípulo de Jesus. Pedro não era mole não. Ele falou, ainda que esses aí te traiam, né? Ele se achava melhor do que os outros. Eu não, eu vou contigo para a morte. Aí Jesus, Pedro, você nem se conhece. Você vai me negar 3 vezes. E quando você se converter... Antes que o galo cantasse 3 vezes. 3 vezes. Antes que o galo cantasse 3 vezes. Verdade. Antes que o galo cante, você me negará.
Quer dizer, então, uma outra coisa perigosíssima, às vezes nem a gente se conhece. É por isso que a gente tem que orar como Davi. Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma conduta, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Devemos pedir isso a Deus, né? De coração, gente. Deus, Ele quer salvar, entendeu? E se Ele vê um coração sincero, Ele ajuda. Tem gente que às vezes se sente incapaz, eu não tenho força, mas a força vem de Deus. Deus só quer a nossa sinceridade, né? O nosso arrependimento sincero. Por quê? Como nós falamos, crucificar a carne para nós é impossível, mas pelo poder do Espírito Santo a gente mantém ela lá, crucificada. Então a salvação é poder de Deus. Tanto que os discípulos, quando perceberam a dificuldade da salvação, eles falaram assim: Senhor, quem poderá salvar-se? Aí Jesus diz: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. A salvação é impossível do ponto de vista humano. A gente pode tentar fazer o que for, ser bonzinho, fazer boas obras, nada vai adiantar, porque a gente sempre vai errar. Nunca seremos 100%, mas salvação é poder de Deus. É graça. O que é graça? É favor imerecido. É Cristo em nós. Gente, Cristo em nós, não somos nós mais, né? Morremos e agora Cristo vive em nós. Então, somos participantes da natureza dele, vamos para o céu. É a natureza espiritual. E aí, capítulo 8, continuando na leitura, Cláudio, versículo 2. Foi no 3, não foi? Foi no 2? É o 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse. É só até o 3, né? Condenou. Não, deixa eu só destacar essa parte que ele leu. Olha que interessante, né? Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne quando Jesus morreu, né? Quando Jesus morreu, aquilo ali representava o triunfo sobre a carne. E esse triunfo sobre a carne foi estendido a nós. Então ele condenou o pecado na carne. Como assim? Morreu, não tem mais condenação. Se morremos com Cristo, com Ele viveremos. Se morremos para o pecado, não resta mais condenação para nós. Por isso, assim como eu perguntei, né? Nenhuma pessoa que morreu numa troca de tiro vai ser condenada a 15 anos de prisão. Se nós morremos com Cristo, já não resta mais condenação nenhuma para nós. Aí o versículo 4. Irmã Joyce. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quer ver? Por que quem é da carne se inclina para as coisas da carne? Por causa da natureza dessa pessoa. A gente montou lá em casa agora um aquáriozinho e é uma distração, né? Ver aqueles peixinhos nadando e tal. E a natureza do peixe é viver na água. Se você pegar um peixe e tirar da água, ele morre. Então, você não vai ver um peixe andando, nem um cachorro, né, voando, porque é a natureza de cada um. Então, se a nossa natureza é espiritual, a gente se vai inclinar para as coisas espirituais. Se a nossa natureza é carnal, a gente vai se inclinar para as coisas carnais. É por isso que a Bíblia não erra. Aquele que é nascido de Deus, ele não permanece no pecado, porque a natureza que ele recebeu não é compatível com o pecado. Se uma pessoa vive uma vida de pecado, sem se preocupar, sem se importar, ela pode estar na igreja, ela pode ser membro da igreja, pode ser pastor, pode ser o que for. Essa pessoa não tem ainda a natureza espiritual que ela necessita, né, para ir para o céu. Versículo 6, né? 6. Acho que 7, né? 7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana
se tornam inimigos de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito de fato, porque o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha que promessa fantástica agora, hein? Deixa eu chamar a atenção também para quem vai ouvir essa aula online depois. Acompanha aí você que está assistindo a aula, né? Vai assistir depois essa aula. Romanos capítulo 8, verso 11. Chamar a atenção aqui de todos para esse versículo. É quem? Fala, né? Versículo 8. Isso, capítulo 8, verso 11. Capítulo 8, versículo 11. Passa o 8. Capítulo 8, versículo 11. 7, 8, 11. 8, 11. Capítulo 8, então, versículo 11. Romanos 8, 11. E seu Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos. É isso mesmo. Volta aqui. E seu Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Só estava dizendo anteriormente. Olha que palavra tremenda, gente. A gente não para analisar. A Bíblia diz que a morte não pôde conter Jesus. E se o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que é o Espírito Santo de Deus, porque Jesus veio a esse mundo com o poder do Espírito Santo, ele habita em nós, nós não vamos ficar mortos por muito tempo. O que a Bíblia diz sobre o arrebatamento? Que os que tiverem morrido ressuscitarão com Cristo, com o corpo glorificado. E nós seremos semelhantes a Ele. A Bíblia diz assim: filhinhos, não é revelado ainda o que havemos de ser, mas sabemos que, assim como Ele é, nós seremos semelhantes a Ele. Então teremos um corpo igual ao de Jesus, um corpo que não adoece mais, um corpo que não morre, um corpo glorificado para vivermos na eternidade com Ele. Olha o que nos reserva, né? O que Deus nos reserva para o futuro. O Espírito Santo, ele vai pegar essa nossa natureza carnal e vai transformar. Ele diz assim: aquilo que é mortal será revestido da imortalidade, aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, porque carne e sangue não podem entrar no reino dos céus. Então, a redenção de Deus em nós, ela é completa. Ela passa pelo nosso espírito e pelo nosso corpo também, né? Hoje, a nossa natureza carnal, ela é fraca, mas um dia seremos transformados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Continuando. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. 13. Porque se viver segundo a carne, morrerei, mas se pelo Espírito mortificado, a obra de Deus. Gente, olha esse versículo aqui resume o que a gente falou. Se viver segundo a carne, morrereis, ou seja, a pessoa que não nasceu de novo. Mas se pelo Espírito, quem nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a crucificar a carne. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E
pelo poder do Espírito dizemos que confessou a Deus Pai, meu Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Pode. Desculpa, você que tinha acabado. E com ele sofremos, mas também com ele seremos glorificados. Olha só esse último versículo aqui que a irmã Judete leu. Se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se padecemos com Cristo, com Ele viveremos. Deus é justo. Ele está vendo o nosso sofrimento, a nossa luta diária contra a carne e contra o pecado. Ele está vendo que pelo poder do Espírito Santo, nós estamos crucificando a carne com as suas paixões. Então, se sofremos com Cristo, com Ele também seremos glorificados com Ele. Receberemos a recompensa. Aqui diz o seguinte: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Gente, o que Jesus herdou? Olha o tamanho da nossa herança. De que Jesus é dono? Oi? De tudo, né? E a Bíblia fala que nós somos herdeiros em Cristo, porque nos tornamos um com Ele. Nos tornamos um com Ele. Então a Bíblia chega a dizer o seguinte, que no período do milênio, a gente vai falar isso em Apocalipse, não é agora, mas nós reinaremos com Cristo. Reinaremos com Cristo nesse mundo. Olha a grandiosidade daquilo que Deus tem para nós no futuro. Como é maravilhoso aquilo que a herança que Deus tem reservado para nós, né? Coisa tremenda. Eu não vou entrar nessa questão agora, mas o milênio, né, vai ser um período de paz que vai haver aqui nesse mundo, onde nós reinaremos com Cristo. E assim como Jesus ressuscitado, ele conviveu com os apóstolos, né? Depois da sua ressurreição, nós também, depois de ressuscitarmos, vamos poder conviver com outras pessoas. Né? É claro que com essa nova natureza, e seremos herdeiros de tudo aquilo que Deus tem para nós. E uma coisa que a gente não para analisar é o seguinte: nós recebemos o nome de Jesus por herança. Jesus falou assim: nada tendes porque vocês não pediram. Pedi em meu nome e o Pai vos dará. Sabe por que às vezes a gente não recebe muita coisa? Porque a gente não pede. E quando a gente pede, a Bíblia diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Isso aí, para o seu próprio deleite, para gastar em vossos deleites e pecados. Mas, quando a gente sabe pedir, e quando a gente tem a consciência de que quando a gente pede, nós estamos pedindo em nome de Jesus. O que é pedir em nome de Jesus? É como se o próprio Jesus estivesse se dirigindo ao Pai. Temos esse direito, isso é muito profundo. Por exemplo, se eu sair daqui e for para os Estados Unidos querer falar com o Donald Trump, ele vai me receber? Quem é esse camarada aí? Manda ele embora, prende ele, deve ser um terrorista, né? Mas se eu for em nome do presidente Bolsonaro, que é amigo dele, eu vou ser recebido na Casa Branca ou não vou? Vou. Porque não que eu seja alguma coisa, mas eu estou indo em nome de alguém importante. Mônica, tá ok? Tá? Olha, vocês que vão assistir aí essa aula depois pela internet, vocês não vão poder participar do café, que eu perguntei ali, o café já está pronto, mas encorajo vocês a virem às aulas presenciais, que tem um cafezinho daqui a pouco para a gente. Então, olha o que é a nossa herança em Cristo Jesus. Nós passamos a ter direito a andar nesse mundo em nome dele. Os demônios respeitavam Jesus, sim ou não? Sim. Tinham medo de Jesus, né? Tanto que quando o endemoniado gadareno vê Jesus, Jesus nem precisa se dirigir a ele já vem correndo ao encontro e se ajoelha. Tamanha autoridade de Jesus. E se nós andamos nesse mundo em nome dele,
Precisamos ficar encolhidos no canto, acovardados, levando soco do diabo, com medo do diabo? Não. Podemos vencê-lo em nome de Jesus. Por isso, quando nós nos dirigimos ao Pai em nome de Jesus, não é o Bruno, não é o Carlinhos, não é a Gildete, é o próprio Jesus. Olha a dimensão, como isso muda. Por isso Jesus fala, o que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. E qual é o seu mandamento? Jesus fala que creais no nome do seu Filho. Então, quando nós nos dirigimos a Deus em oração, eu vou falar isso, que horas são agora? 9h55. 9h55, para a gente dar uma pausazinha para o café. Quando a gente se dirige a Deus em oração, no final da oração a gente fala o quê? Em nome de Jesus, amém. Só que a gente está tão acostumado a falar em nome de Jesus, que às vezes a gente fala por falar, Isso não funciona, a gente tem que falar com fé. No mundo espiritual, a gente tem que entrar na dimensão da fé. Por isso, quando eu falo em nome de Jesus, eu tenho que saber que eu estou falando em nome de alguém que tem poder e que aquela oração ela vai ser respondida porque eu estou orando em nome dele. Por isso é muito importante a gente ter a consciência de que no final da oração não se fala assim só amém, ou só algumas pessoas oram por amor de Jesus, amém. Não, vamos falar com fé em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quando a gente ter a consciência do que esse nome representa e de tudo aquilo que está à nossa disposição, teremos muito mais orações respondidas. Foi como se Jesus tivesse assinado um cheque em branco e ele falou, toma, está na mão de vocês, podemos escolher preencher esse cheque com 500 mil, 2 mil reais, ou podemos preencher com alguns milhões, falando espiritualmente, vai depender da nossa fé, da consciência que a gente tem daquilo que nos reserva, porque quando Jesus ressuscitou, ele disse assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí, logo depois, ele diz algo que a gente não se atenta, ele diz assim, portanto, ide, agora é com vocês. Se ele falou que é dado todo o poder nos céus e na terra, e se ele tivesse parado ali, a gente poderia dizer, é com Deus agora, é Deus que resolve, está tudo nas mãos deles, mas ele diz não, portanto, ide. Então cabe a nós fazer alguma coisa, cabe a nós repreender o mal em nome de Jesus, cabe a nós determinar a cura em nome de Jesus, cabe a nós fazer algo em nome de Jesus. Não podemos pensar, se Deus quiser ele vai fazer, não. Se é a vontade de Deus, nós temos que orar com fé, determinar em nome de Jesus e Deus vai fazer. Não podemos nos conformar que os nossos familiares vão para o inferno. Podemos repreender o mal em nome de Jesus que tenta destruir a vida deles. É responsabilidade nossa fazer algo. Às vezes a gente quer deixar nas mãos de Deus, não, mas Deus ele nos comissionou. Temos que orar em nome de Jesus, temos que repreender o mal, a enfermidade em nome de Jesus, temos que profetizar a salvação das pessoas em nome de Jesus, temos que dar testemunho em nome de Jesus. E quando a igreja entender o poder que tem nas mãos, ela fará coisas extraordinárias. Aqueles que entendem que nasceram de novo, que tem o Espírito Santo habitando em si, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos e que pode agir nesse mundo em nome de Jesus, ele vai ter confiança para vencer o mal e para ser mais do que vencedor. Às vezes as pessoas vivem nesse mundo uma vida muito abaixo do que poderiam viver, porque não têm conhecimento dessas verdades preciosas da palavra de Deus. Então, quando Jesus falou, portanto, ide, ele nos comissionou. E aí a Bíblia diz, se morremos com Cristo, com ele viveremos. O novo nascimento, ele traz não só a libertação da condenação e a libertação do poder do pecado, porque antes de nos convertermos, o pecado nos obrigava a fazer aquilo até que a gente não queria. Eu já tive várias pessoas que falaram para mim, poxa, eu queria ser como você, eu queria poder ir para a igreja, mas eu não tenho força, eu queria deixar essa vida, mas eu não tenho força. Por que a pessoa fala que não tem força? Porque ela não nasceu de novo. Então, além do novo nascimento ter nos livrado do poder do pecado e da condenação, o novo nascimento também nos proporciona a herança em Cristo Jesus e uma vida de poder na presença de Deus. Isso é nosso,
E basta crucificarmos a carne. Nada de brincar com o pecado. O pecado é a desgraça da humanidade. Né? Amém? Então, alguém quer fazer algum comentário antes da gente parar para o café? Tomar um remédio ali embaixo. Ah, tá. É muito bom, né, pastor? Porque às vezes eu sempre vejo a pastora Ruth lá, pela misericórdia, quando a gente sai, pastor Esther, pastor Ruth, para fazer a obra, assim, né, para fazer um trabalho assim, compõe assim na casa de alguém. Aí eu acho muito bonito, eu sempre vejo quando a pastora Ruth e o pastor Zé Carlos e o pastor Esther falam assim, 3 vezes, a gente está orando, sai daquela pessoa em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Às vezes eu não. Assim eu falei, poxa, mais uma vez eu aprendi, poxa, a pastora Esther fala sempre em nome de Jesus, a pastora Ruth também, sempre em nome de Jesus, 3 vezes eles falam. Então agora, mais uma coisa que eu vou aprender, né? Realmente agora eu entendi porque a pastora Ruth e a pastora Esther sempre, quando elas vão fazer alguma campanha, a gente vai, ela sempre fala ali, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então isso quer dizer o quê? Até mesmo para fazer discussão do demônio, a gente tem que ter a autoridade de falar em nome de Jesus, em nome de Jesus, com autoridade, né? Com fé e sempre em nome de Jesus, porque até mesmo como a gente vai expulsar o nome se a gente não falar em nome de Jesus? Inclusive, só um parêntese aqui que eu não falei na aula passada, nos tempos de Jesus eram muito comuns exorcistas judeus. Lembra daquele texto de Atos, se eu não me engano, no capítulo 7, 8, que fala dos filhos de Seva? Né? Que eles foram expulsar um demônio, eram 7 filhos. E aí eles falam assim, em nome de Jesus e em nome de Paulo, né? Sai. Aí o demônio vira para eles e fala assim, ué, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E arrebenta eles, né? Eles saem muito feridos, porque aquele homem endemoniado acabou com a vida do caboclo 7. Quer dizer, eles foram ali em nome de Jesus, mas eles tinham o direito de usar o nome de Jesus? Não, porque não tinham nascido de novo. O nome de Jesus é para quem nasceu de novo, é para quem tem a natureza que ele tem. Existe algo no mundo espiritual, né? Quando a gente nasce de novo, a gente se torna herdeiro. Quem não é herdeiro, não vai poder usar o nome de Jesus, expulsar demônio, né? Eles eram exorcistas judeus, né? O demônio riu deles. Quer dizer, tomara que depois deles tenham se convertido, né? Ido às porras depois, olha, vocês deram uma coça na gente, mas agora eu me converti, sai em nome de Jesus. É isso aí, gente. Vamos tomar aquele nosso cafezinho. Como diz o pastor que não veio hoje, o maná. O maná. O que houve com ele hoje? Deu alguma notícia?